Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um podcast Plenamente. E hoje eu estou recebendo Ana Paula Souza, uma coautora do livro TDAH e Você, Como esse transtorno impacta a sua vida. E é isso, bem-vinda, Ana Paula, um prazer te receber. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é você primeiro, né? Quem é a Ana Paula, o que você faz e um pouquinho também sobre o seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sofia. Bom dia, boa tarde. Eu queria agradecer a você a oportunidade, né, de estar aqui no podcast. Como eu tinha te falado antes, é o meu primeiro podcast, né? E eu sou Ana Paula, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou pedagoga, psicopedagoga, né, especialista em TDAH. Trabalho com crianças e adolescentes, né, com esse tema, que tem essa dificuldade, né, dou palestra, trabalho em escolas, trabalho em consultório, com atendimento, e é um tema, assim, que eu gosto muito, né, que eu tenho um pouquinho aí de experiência, né, junto com as famílias que acompanham as crianças, né, geralmente o meu atendimento, ele não é só, né, com a criança ou com o adolescente, né, envolve toda a família, e fiquei muito feliz, né, com o convite para escrever esse capítulo, que também é o primeiro capítulo de livro que eu escrevo, e eu achei muito interessante, né, a proposta do livro. Eu acho que, assim, é uma oportunidade de ter tudo reunido, né, no mesmo livro, vários temas, vários autores falando sobre o TDAH, que a gente vê que ainda tem muitas polêmicas, muita desinformação, né, em relação a grande parte das pessoas, e eu acho que vai ser muito bacana esse livro aí para todo mundo. Ai, que bom. Muito bom. Conta pra gente o tema do seu capítulo. Eu achei seu capítulo muito interessante. Eu fiquei feliz, assim, por ver como você trouxe de uma forma clara, didática, pedagógica mesmo, né? Essa informação que é tão importante, porque às vezes a gente recebe, eu mesmo, quando diagnostiquei, né? Recebi o diagnóstico que meu filho era TDAH, o mais velho. Eu falei, meu Deus, e agora? Naquela época, ele hoje tem 28 anos, ele foi diagnosticado, eu acho que ele tinha uns 14, 13, por aí. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da vida dele? Né? Porque sempre foi um desafio muito grande estudar, sempre foi um desafio muito grande alfabetizar, ele precisou fazer o pré-alfabetização 2 vezes, e mesmo assim não conseguiu ser alfabetizado, fui eu que alfabetizei. Eu comecei a me especializar nessa área por conta dele, né, que naquele tempo não tinha muito recurso, não tinha muita coisa. Então eu fiz psicopedagogia para poder alfabetizar ele. E aí eu comecei, né? Depois fui para neuro e tal, mas não tinha muita coisa, a gente recebia o diagnóstico como uma sentença, uma condenação. E aí, quando eu li o seu capítulo, eu fiquei muito feliz, porque hoje as mães têm acesso, né? A partir do nosso livro, elas terão acesso a muitas informações que desmistificam todas essas crenças que a gente tem aí em relação aos transtornos de uma forma geral, os transtornos do desenvolvimento. E eu vi que você traz muitas possibilidades. Então, conta pra gente como é o seu capítulo, em cima do que você escreve. Então, é bem isso mesmo, né? O meu capítulo é o que você não sabe sobre TDAH, qualidades, talentos e potencialidades. E assim, eu me inspirei realmente nas famílias que eu recebo, né, no consultório, principalmente nas mães, nos pais que recebem esse diagnóstico, não sabem muito bem sobre o tema. Igual você falou, parece assim que é uma sentença. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Como é que faz agora? Né? As mães desesperam, O que vai ser dessa criança? os pais são mais práticos, falam assim, o que faz agora? Onde que vai? Então, assim, eu vejo que todo mundo fica um pouco perdido e a gente tenta orientar. A gente vê também que alguns adultos, hoje em dia, também têm recebido esse diagnóstico, também ficam um pouco perdidos. E aí eu tento falar, assim, a minha preocupação é não romantizar o transtorno, né, Sofia? Quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu comecei a pensar sobre o tema, eu falei, eu tenho muito medo mesmo de romantizar, de parecer, nossa, porque hoje em dia o Tá TDAH tudo bem, né? Porque não tá tudo bem, né? não é assim, né? Ele precisa de tratamento, é um transtorno, né? A gente sabe que as pessoas que estão envolvidas e o sujeito que tem TDAH não é fácil, Sofre sofre, a gente sabe muito. disso, mas graças a Deus, hoje em dia, igual você falou, a gente consegue trazer outras possibilidades, né? A ciência avançou muito,
e ela consegue ver essas questões. Então, é o que eu tento falar para as famílias. No meu consultório, eu escrevi um pouquinho, né, desmistificando isso, né, o TDAH, ele tem as questões que a gente precisa acompanhar de perto, a família, ela precisa estar muito atenta, ela precisa trabalhar as habilidades corretamente, mas também existem as outras possibilidades, né, e assim, pela minha experiência, né, eu atendo muito paciente TDAH, atendo outros transtornos também, mas TDAH, né, é a grande parte dos que eu atendo, e assim, muitas coisas que eu coloquei aqui nesse capítulo foi da minha experiência mesmo, que eu percebo, assim, né, às vezes a criança, igual o seu filho, eles têm essas dificuldades, às vezes, para aprender a ler, escrever, mas, por outro lado, eu vejo eles mais criativos, eu vejo eles super atenciosos, meigos, eles gostam de animais, assim, eu percebo esse outro lado, né, criativo e tudo, assim, diferente das outras crianças, né, as outras crianças, às vezes, não conseguem ter esse olhar. E aí, a família, sabendo disso, né, eu até coloco lá no final mesmo do meu capítulo, né, depois a gente pode falar um pouquinho, eu falo sobre a importância que tem, né, as pessoas, a família, quem está do lado, quem convive, né, de estar estimulando. Então, hoje em dia, as famílias, ela tem essa possibilidade, né, de estimular a criatividade, já que a criança, ela tem esse lado, né, mais aflorado, criativo, esse lado mais de gostar de animais, esse lado de ter essa questão de ter mais afetividade, a gente percebe isso no TDAH, né? E a ciência também mostra um pouco em relação a isso, né? Que é o que eu coloquei ali no livro, em relação também a uma pesquisa, né? Que teve um neurocientista aí, e ele falou sobre isso, né? Sobre essa questão do lado do cérebro do TDAH, que ele é um pouquinho mais, né? Ele denota que tem mais circulação sanguínea, e é esse lado da criatividade, da espontaneidade, de não estar preso numa caixinha. Eu percebo, assim, que os pacientes com TDAH, as crianças, né, elas não têm aquele pensamento formal, elas têm uma possibilidade de enxergar as coisas super bacana. Então, assim, eu me divirto muito com eles, as perguntas que eles fazem, as colocações que eles fazem. Às vezes você conta uma história, você já contou para várias crianças, eles têm um olhar super diferente, né? Eles vão além. E especialmente para a solução de problemas. Sim. Né? É uma criatividade prática, né? Exatamente. Então, a gente, às vezes, tem uma questão, assim, eu gosto muito de fazer encontros com os meus pacientes. Então, eu, às vezes, marco um piquenique. Sim. Aí eu convido todos os pacientes para eles interagirem e tal. E aí eu faço alguns jogos, algumas coisas com eles. E os TDAHs, eles sempre têm muita facilidade para solucionar os problemas. Então, se eu faço assim, um mapa ao tesouro, uma caça ao tesouro, e boto as dicas, o TDAH ele vai conseguir rapidinho entender qual que é a pegadinha daquela dica ali e decifrar aquilo. Então, para solucionar problemas, gente, é muito legal. Problemas não matemáticos, sim, sabe? Mas questões assim que requer essa agilidade mental, e essas diversas possibilidades encontram vários caminhos. É muito legal isso que você está trazendo, que eu já tinha percebido isso na minha prática clínica, mas não tinha visto essa pesquisa, não. Achei muito legal quando eu vi. E assim, se a gente for explorar, eu sempre falo isso com as famílias, né? Às vezes ele não vai ser, né, não vai se dar tão bem na escola, às vezes eles vão ter essas dificuldades mesmo, né? E a psicopedagoga está ali para ajudar, né? Para caminhar junto com a família, com a escola, mas em outras atividades eles vão se sobressair. E a gente precisa trabalhar essa autoestima deles. É o que eu tenho sempre falado para as mães, né? Por causa da questão que a gente já sabe da diminuição da dopamina no cérebro, a gente precisa ter estímulos externos, ajudá-los com isso. E aí, quando eles descobrem, né, eu tenho uma paciente minha que ela desenha, assim, maravilhosamente. Eu já falei para a mãe dela, olha, é artista, tá? É artista, e a mãe já colocou numa aula de desenho, e é uma criança que veio de uma escola super rígida, e ela não se enquadrava, super tradicional, super rígida, e ela não se enquadrava, ela sofria muito, ela mal falava, e hoje em dia ela fala, porque, né, estava ali numa caixinha, e de repente ela se soltou, né, eu vejo, assim, que hoje em dia ela está voando, sabe, e aí eu falo com as famílias, olha, vamos estimular esse lado, porque a gente sabe que hoje em dia, né, a nossa
o nosso histórico, a nossa cultura, é de fazer faculdade, e de formar, de ter um emprego, mas hoje em dia existem tantas possibilidades, a gente vê que o empreendedorismo e tudo, ele se Uma mente criativa, bem orientada, nossa, vai longe. vai longe, exatamente. E aí, assim, eu vejo essas possibilidades neles, né? Então, é isso que eu quis trazer um pouquinho para as famílias, para eles também ampliarem esse olhar e estimularem, incentivarem onde eles são bons, né? E não ficar criticando naquilo ali. Não que ele vai largar a escola, não é isso, mas a gente vai ajudá-lo, mas também vai estimulá-lo no que ele é bom, no que ele gosta, no que ele sente prazer, né? Com certeza, nossa, muito legal, né? E além dessa questão da criatividade, tem também o hiperfoco, que às vezes a gente, né? Porque como eu também sou, eu me enquadro no agente. Sim, claro. Que a gente desenvolve por alguma área. Eu mesmo dei muito trabalho para minha mãe para estudar. Só que, gente, imagina, se no meu filho não tinha diagnóstico, imagina comigo, né? Naquele tempo não tinha nada. Era só arteira, bagunceira e teimosa, enfim. E minha mãe precisou me trocar de escola muitas vezes, porque eles não queriam renovar minhas matrículas, porque eu aprontava muito, eu era muito arteira. Tipo, mas muito mesmo. Fora do normal, né? Fora do normal. E você foi ter o diagnóstico depois de adulta? Depois que diagnosticou meu filho, que o médico começou a conversar comigo, explicar, eu falei, mas doutor, tudo que você está falando eu também tenho. Eu também sou assim. Aí eu entrei no processo de diagnóstico, né? Fiz a avaliação neuropsicológica e também fui diagnosticado, né? Aí foi quando eu tomei a decisão do meu posicionamento profissional, porque eu já era psicopedagoga, já era neuropsicopedagoga, eu já tinha uma desconfiança enorme que eu era assim, mas eu falava, não, imagina, tô doida. E quando eu fui diagnosticada, eu falei, cara, eu não quero tomar remédio. Eu preciso achar outra coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre o neurofeedback, descobri o neurofeedback, fui para fora fazer curso, e então eu me trato e eu trato os meus filhos, porque o meu outro filho também, a gente descobriu o que é. E então meus dois mais velhos o mais velho é com hiperatividade, o segundo é sem hiperatividade, só é desatento. E eu sou com hiperatividade hard. E a gente se autorregulou com o neurofeedback e com as terapias, né? Psicopedagogia, neuropedagogia, psicólogo comportamental e o treino de neuromodulação. Então, a partir de então, eu consegui, e foi estudando, o que eu ia falar era isso, que quando eu entendi e eu achei algo que realmente fizesse sentido para mim, acabou meu problema com estudar. Virei uma nerd. Porque você encontrou seu hiperfoco. Exatamente. Mas porque eu achei algo que era importante para mim. Porque eu era cíclica no trabalho. Eu ficava no máximo 5 anos num emprego e eu trocava. Eu trocava de profissão, assim, como quem troca de roupa. Então, eu já fiz de tudo que você pensar na vida. Eu já fui professora de inglês, já fui professora de balé, já fui vendedora. Aí eu voltei a ser professora de escola, porque eu sou formada em letras também, então voltei a dar aula. Aí eu fui trabalhar em banco, passei em concurso em banco, aí saí do banco. Olha, tudo que você pensar na vida eu já fiz. Já empreendi, montei uma empresa uma vez de negócio de fornecimento de cesta básica. Aí parei e fui trabalhar com transporte escolar. Menina, tudo que você pensar na vida eu já fiz. É mesmo? Tudo. Até eu encontrar o meu hiperfoco, que foi estudar o cérebro. Eu sou apaixonada pelo cérebro. Então, tudo aqui, eu tenho tudo de cérebro. Eu fiz curso de eletro, tudo, meu cérebro. Eu também tenho. Tudo eu entendi e pronto, acabou, deu sentido na minha vida, eu não preciso mais trocar de profissão. Mas até os, sei lá, quase 40 anos, 35 anos, eu ficava nisso. Ô, Sofia, mas você sabe que isso é muito comum acontecer, assim, pelo menos comigo, com meus pacientes, né? A gente vê a dificuldade escolar e hoje em dia as professoras estão mais antenadas e tudo, e aí a gente encaminha a família para o neuro, né, para fechar. Aí teve até uma família que foi muito engraçado, que o pai falou assim comigo,
você me mandou para lá, eu fui lá no neuro, cheguei lá, ele falou assim, vou fazer você também, que você também tem. Olhou para minha cara. E aí fez, né, os testes lá, fez a avaliação neuropsicológica e foi diagnosticado também o pai. Né? E aí ele falou assim, e tal, foi por causa de você, mas é interessante nessa história, porque, né, o pai é até muito engraçado, mas ele falou que tratou 15 anos de depressão, sem saber que era uma comorbidade do TDAH. E assim, ele também estava sempre mudando, estava sempre, e não resolvia a medicação para depressão, porque não era depressão. Exatamente. É muito legal isso que você trouxe, porque assim, aqui em casa é uma beleza, né? Eu falo que é o paraíso do neurologista. Porque meu marido, ele é autista moderado, não é nem leve, ele é um autista moderado. Você vai conhecer ele no dia do evento se eu conseguir fazer ele ir. Porque ele vai estar em São Paulo, mas ele não gosta de gente, né? Então, vamos ver. Vamos pelo menos um pouquinho ele vai. Uhum. E aí, eu sou TDAH, meus 2 filhos são TDAH, e aí eu falo que aqui em casa de normal só os 2 mais novos. O resto é tudo atípico. Uhum. Mas então é uma loucura, porque assim, um não gosta de barulho, o outro faz barulho pra caramba. Eu falo, é um parque de diversões, assim. E é muito legal isso que você falou, porque o meu marido foi diagnosticado com 48 anos com autismo. Fui eu que identifiquei desde quando eu o conheci, já fazem 10 anos que nós estamos casados. Eu sempre entendi, e ele sofria muito por conta disso que você falou, tomava medicação para depressão, tomava remédio para ansiedade e não melhorava, nada melhorava. E eu falava assim, seu problema é sensorial, não é emocional, porque, sabe assim, uma pessoa que realmente não tinha razão para irritabilidade, para tudo que ele sentia, e uma sensibilidade sensorial absurda. Como eu já trabalhava com isso, eu comecei a perceber e fui encaminhando, direcionando, sem, né, botar o dedo na cara e falar, você é autista. Claro. Fui, né, norteando ali até fazer ele perceber. Comecei a assistir live na frente dele, deixar disponível informações assim para ver se ele se auto-percebia, e foi o que aconteceu, né? Aí ele foi buscar o laudo e foi muito interessante, porque o dia que ele entendeu como ele funcionava, ele falou assim para mim, que eu tô tão feliz de ter recebido esse laudo, tô tão feliz, porque pelo menos agora eu sei o que eu tenho. Isso é muito libertador. É muito libertador, porque ele foi a vida inteira taxado como o esquisito, o briguento, o que não é social, o que não tem empatia. Gente, ele não tem. Ponto. Funciona diferente, né? Ele não consegue eu falar um problema para ele, tal, e ele fala assim, nossa, eu sinto muito que você esteja assim. Ele fala, eu não gosto de ver você triste. Mas ele não consegue sentir empatia, não tem, o cérebro dele não tem isso. E aí as pessoas às vezes julgam muito, e é muito louco isso, né? E no TDAH acontece exatamente a mesma coisa. Às vezes a pessoa, eu sofri muito pela questão da lateralidade. Eu sou muito estabanada, mas muito assim. Eu não tenho zero lateralidade. Foi uma coisa que eu precisei. Minha mãe foi muito sábia, me colocou no balé muito cedo. Então, foi o que me ajudou a me organizar. É muito louco que a minha lateralidade só funciona quando tem música junto. Olha, porque foi condição. Se não tiver música junto, eu não tenho. É muito louco. Interessante. E aí a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né? Eu ia falar que é uma das coisas que fazem muita diferença, eu sempre falo com as famílias, que é a questão do esporte, né? Sim. Eu falo com eles que são os pilares, né, que a gente precisa organizar, né, do TDAH, alimentação, sono, atividade física, né, as terapias, é claro. Então, esses pilares, eles são muito importantes. E a gente vê como que faz a diferença quando a gente recebe um paciente que tem, né, igual você está falando aí, a questão da lateralidade, a gente percebe, muitas vezes a gente precisa indicar para um TO, para um terapeuta ocupacional, mas quando ele já vem com essa questão do esporte, muda completamente, né? Completamente. Você vê que a criança, ela consegue se organizar. Até a resposta terapêutica é mais rápida. Muito mais rápido, é o que eu falo com as famílias, a gente precisa trabalhar junto, porque né, o indivíduo ele não é só uma coisa, ele é um todo, né, e faz muita diferença essa questão do esporte, sabe?
deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é aí em BH, né, na sua prática terapêutica, a abertura e a parceria com as escolas? O quanto você vê de importância nisso? Eu pergunto porque aí, né, é uma cidade maior, já em relação aqui onde eu tô, que é Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, a gente não tem nem 1 milhão de habitantes ainda, então, assim, aqui é fácil porque todo mundo conhece todo mundo, você tem acesso às escolas e tal. Num grande centro, né, numa cidade como BH, como é isso? Vocês conseguem também ter esse trabalho próximo da escola, passar orientação quando o aluno precisa de um suporte diferenciado? Como é essa abertura? Como é essa parte da integração escola-terapia? Então, eu acredito que um pouco diferente de Campo Grande, Belo Horizonte, né, é uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes. Pois é. Assim, a gente, né, eu conheço a região que eu trabalho há mais tempo, então eu tenho mais acesso às escolas que estão na minha região. Quando é uma escola mais distante, né, que a família vem, às vezes, de outros locais e tudo, às vezes eu não conheço a escola, não conheço a direção, é um pouco diferente. Mas o que eu percebo no geral, Sofia, assim, eu não sei se está a nível Brasil, mas aqui em Belo Horizonte é que os professores eles não estão preparados. A escola como toda ela não está preparada, sabe? Então assim precisa mesmo desse suporte da psicopedagoga para ajudar. E mesmo a gente ajudando, levando, eu até falo para as famílias, sabe? Ah, mas vocês vão me ajudar e tudo a fazer, né? Um PDI e tudo. A gente ajuda, mas assim o que eu percebo no geral essa falta de preparo mesmo das escolas, essa falta de preparo dos professores, né, da equipe. A gente faz, né, lá na Despertar, que é né, a nossa empresa, que a gente trabalha com psicopedagogia e trabalha com fonoaudiologia também. A gente faz palestras em escolas para ajudar os professores. Então, a gente vê que Então, tem você professores... se dispõe a fazer essa capacitação, nem que seja para um despertar mesmo, né? Um É, primeiro contato. isso mesmo. Então, assim, a gente faz essa capacitação com professores e a gente vê essa dificuldade, né? Porque, assim, eu também sou pedagoga, eu percebo na nossa formação não tem isso. Não Não tem. tem. Então, assim, se o profissional ele não buscar de fora, ele não tiver, né, atento ali às atualidades, ele não vai dar conta. Então, assim, eu tenho parcerias, as escolas que eu trabalho, eu estou sempre ajudando, a gente está sempre tendo esse feedback das escolas, mas eu percebo esse despreparo, eu não sei como é que é aí no Campo Grande. Mas, assim, em relação à cidade aqui, é bem grande, então a gente não consegue esse negócio de conhece todo mundo, é um pouco complicado aqui. É difícil, né? E aqui, aqui mesmo a gente conhecendo, assim, às vezes conhece os diretores, tal, eu sinto muita resistência, sabe? Quando a gente chega com fazer uma visita de anamnese, por exemplo, alguns professores acham que a gente está indo para observar o professor e não para observar o aluno, né? Hoje em dia eu não faço mais isso, eu tenho uma equipe que faz, né, esses atendimentos. Eu não dou conta, eu estou focada mais só na avaliação do neurofeedback mesmo, protocolo de treino, essas coisas. Mas aqui na equipe, né, a gente sente, né, elas relatam para mim, Sofia, olha, é difícil, talvez se você for junto, às vezes eu preciso ir primeiro para conversar e tal, porque existe uma resistência, acho que até um preconceito contra o nosso Nossa, trabalho, vendo uma dificuldade de enxergar como uma parceria em alguns casos. Como também existem escolas que são muito abertas, receptivas, que entendem a importância do suporte, né, do psicopedagogo no processo educacional de aprendizagem das crianças com transtorno, mas ainda a gente infelizmente, ainda tem professores que olham como um desafio, assim, como alguém que está indo lá para falar se está certo, se está errado. E não é sobre isso, né? não existe o certo e o errado, né? Eu também, mas assim, as minhas visitas à escola e tudo, é numa postura mais de ouvir, eu quero saber, né? Qual que é a demanda da escola? Né? Então, assim, geralmente, né, às vezes quando eu tenho essas visitas, eu até faço palestra e tudo nas escolas, mas tem algumas escolas um pouco mais tradicionais que têm essa dificuldade mesmo, né? Até de receber a criança com transtorno. A gente percebe, a gente sabe que é uma questão legal, né? Não pode escolher, mas a gente percebe que tem algumas escolas que dificultam, porque Verdade. não estão preparadas. Infelizmente. E, assim, eu já escutei, né, de coordenação, de orientador escolar, que fala assim, olha,
aqui não é uma escola para ele, não está preparado para ele, e também não quer se preparar, né? Porque assim, a gente sabe que é uma construção, e as coisas elas se modificam muito rápido, né? Principalmente nos estudos sobre transtornos do desenvolvimento, TDAH, mas a escola precisa estar receptiva, precisa estar aberta, né? Porque a gente vai tentar junto, vai errar, vai acertar, e vamos construindo esse caminho, né? Junto com a família. Sim, com certeza. Bom, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, para a gente encerrar, sobre a forma que você estruturou lá, que você fala das potencialidades, de tudo isso. Eu queria te perguntar hoje, o que você vê de mais desafiador para a família quando recebe um diagnóstico? É construir essa estratégia de enaltecer as potencialidades, ou é lidar com a frustração de ter um filho que não vai atender as expectativas dos pais em algumas coisas? O que você acha que é desafiador? Não, é difícil, assim, escolher, elencar uma coisa. Eu acho que tem um pouquinho dos dois, né? Porque, assim, o que a gente percebe é que quando a família recebe esse diagnóstico, né, assim, muitas vezes elas já vão com uma desconfiança, o professor já falou alguma coisa, né? A gente percebe, assim, que ninguém senta no nosso consultório hoje em dia sem nenhuma informação. Né? Todo mundo já pesquisou ali no Google, já jogou na internet, já viu um vídeo no YouTube. Então, algum tipo de informação, de orientação, essa família tem. Mas aí, na hora que realmente chega o diagnóstico, né, eu acredito que é um divisor, assim, que a família fala, nossa, né? Então, eu percebo que cada uma reage de uma forma. Mas, assim, essa questão mesmo que a gente, né, até fala na psicanálise de sofrer o luto, né, daquela criança idealizada, né, que não vai existir a criança real. Real. Então, assim, eu percebo que algumas famílias, elas sofrem um pouquinho com esse luto mesmo, né? De ter que aceitar essa criança real, de ter que lidar com os desafios, de ter que entender, né? Porque muitas vezes a gente tem aí uma sociedade inteira que vai colocar o dedo na cara e vai falar assim, é você que não sabe educar, é um menino mal educado, mas ele não respeita ninguém, mas, né? Muitas vezes as famílias sentam lá e falam assim, eu não sei o que fazer. Né? A minha mãe já falou que é porque eu não sei educar. Porque a avó fala que isso é porque eu não bati, porque agora vem essas ideologias que não pode bater. E aí a gente tenta, né, conversar, a gente tenta ajudar essa família. Né? Eu também trabalho com orientação parental, então, às vezes, acontece de umas famílias chegarem lá e pedirem, né, me ajuda, né, tá assim, desnorteada, porque são famílias até muito bem informadas, que têm buscado ler, têm buscado saber de neurociência, né, de comportamento infantil, desenvolvimento cerebral, então, sabe assim, olha, bater não resolve, violência não educa, mas o que eu faço? Então, eu percebo... Qual o caminho, então, né? Eu percebo que, né, receber esse diagnóstico, lidar com isso, lidar com uma sociedade que ainda não está preparada, né, igual a gente falou dos professores, né, são, né, um tipo de profissional que estão ali intrinsecamente ligado à educação, à criança, ao desenvolvimento infantil, mas mesmo assim eles não estão preparados, né, imagina o restante da nossa sociedade, né, a gente percebe o quão difícil é para, né, os familiares lidarem com isso. Então, né, eu já recebi família que fala assim, olha, eu não vou em festa infantil mais, né, porque, assim, ele não respeita às vezes grita demais, às vezes está muito empolgado, é o jeito dele de falar, e, assim, de chorar mesmo, de não saber lidar com isso. Eu acredito que, assim, é um desafio mesmo, sabe, para as famílias. Não é fácil, né? Até postei outro dia nas minhas redes sociais e falei assim, olha, tem até um livro do doutor, como é que ele chama, aquele que faleceu, da do Dr. Clay? Dr. Clay, Dr. Clay Brits. Nossa, foi uma perda, assim, eu fui aluna dele, eu quase vi um troço na hora que eu vi. Eu já fiz curso com ele também, ele é assim, né, uma pessoa ímpar. E tem um livro dele que ele mostra a quantidade de estudos que foram feitos com as famílias, quanto a família, né, da pessoa que tem TDAH, ela sofre, né, ela envelhece mais rápido, ele coloca, né, ele cita lá, envelhece mais rápido, fica mais cansada, dorme menos, né, tem menos sono. Não é fácil, não. Não é fácil. Então, assim, a gente percebe o quanto isso é difícil e o quanto a nossa sociedade não está preparada. Então, eu acredito, assim, que hoje em dia, a gente, né, desde que eu comecei
há 16 anos atrás, na educação, né, nos transtornos e tudo, eu vejo que tem tido um caminhar aí, né, as pessoas, né, com as redes sociais, elas estão um pouco mais ligadas no assunto, elas estão entendendo um pouco mais, eles sabem que, né, a gente percebe que algumas coisas, por exemplo, como, mas ele não tem cara, ele não tem cara de autista, ele não tem cara de TDAH. E não existe isso, né? Não é um transtorno que... Sim, temos até uma legislação específica agora, né, que foi aprovada recentemente, que é o cordão do girassol, que são para os transtornos e deficiências invisíveis. Isso. Né? Então, você não tem como saber, né, se a pessoa é autista ou não é. Você não tem como saber se a pessoa tem TDAH ou não é. Eu falo que eu tenho que andar com 2 colares pendurados, porque eu tenho um transtorno e uma deficiência. Eu tenho visão monocular, eu só enxergo com o olho esquerdo, eu sou completamente cega do olho direito, e é muito difícil, porque eu não tenho visão de profundidade. Então, imagina um TDAH sem profundidade. Já é estabanado, né? Gente, eu sou um perigo. Eu sou daquelas que estão andando no mercado, derruba a prateleira inteira de lá, sabe? Assim, eu sou dessa. Ô, Sofia, eu vou te confessar uma coisa. Eu não tenho, não, mas eu tenho muitos traços TDAH. Não chegou a patologia. Então, essa questão de ser desastrada, eu também sou, viu? Então, assim, o que eu percebo é isso, que tem um caminhar da nossa sociedade, mas a gente precisa ainda, por isso que eu acho muito importante a gente divulgar esse livro, a gente incentivar as pessoas a lerem, a conhecerem um pouquinho, né, porque ainda tem muito mito, ainda tem muito essa questão da sociedade, né, e nós somos seres sociais, não tem como a gente viver sem se importar com o que o outro fala. Então, o que eu percebo muito nas famílias é isso, essa dificuldade de conseguir, né, ter, né, esse respeito social, essa questão de compaixão mesmo que as pessoas hoje em dia não têm, né? E aí essa questão de julgar a maternidade do outro, julgar a forma como, né, o filho é criado, a gente percebe muito. Eu acho que é um dos maiores desafios. E quanto o nosso trabalho pode melhorar a vida dessas pessoas, né, Ana? Porque assim, é tão gratificante você chegar e depois de acompanhar a família por um período, tá? A família chegar e falar, nossa, esses dias eu recebi uma mãe que ela falou assim para mim, eu consegui ir à missa. Fazia 15 anos que eu não conseguia ir à missa. É muito legal. Eu também, eu tenho umas pacientes, né, que são gêmeas, e a mãe delas falou para mim assim, Ana, elas nunca sentaram e brincaram assim. Elas nunca ficaram, assim, 5 minutos. Né? Minha mãe até falava, não é normal, né? Elas correm o tempo todo. Então, assim, não tinha momentos de lazer social, não tinha momentos, né, de sentar. E realmente é gratificante. Eu acho que é isso que faz o nosso trabalho, né, valer a pena. É você escutar esse feedback da família. Nossa, agora elas sentam, elas fazem alguma coisa, elas conseguem. Essa mãe tem dois meninos, um é autista e TDAH, o outro só TDAH. Imagina, um está com 15 e o outro está com 13. Ela não conseguia ter vida social. Ela falou assim: eu não sou convidada para os aniversários nem dos meus sobrinhos. Imagina. É muito triste isso, né? A gente vê que a nossa sociedade precisa avançar muito, precisa evoluir muito em relação a isso. E a gente está aqui, né? O nosso trabalho é esse, né? De pouquinho em pouquinho, explicando e explicando. É interessante que eu divulguei nas minhas redes sociais o livro. Teve pessoas, assim, que são pessoas instruídas. Nossa, Ana, eu não sei o que é TDAH, nunca ouvi falar. Assim, eu escuto um pouco, mas o que é? Então, assim, como que funciona isso, né? Eu já ouvi falar um pouquinho, é o povo que é agitado, como é que é isso? É hiperatividade? Então, assim, às vezes a pessoa escutou falar, mas não sabe muito. Então, eu acredito que esse livro aí veio para ajudar mesmo todas as famílias e as pessoas que convivem, né, também. Porque, assim, talvez você não tenha um filho, um familiar diretamente envolvido, mas você trabalha com alguém assim, né, você convive com alguém assim, é seu vizinho, é alguém que você precisa respeitar, incentivar. Sim, foi por isso que eu escolhi esse título para o livro, TDAH e você. Como esse transtorno impacta a sua vida, porque é para todo mundo. Não é só para quem tem TDAH, é para todo mundo, porque em qualquer ambiente você pode conviver, você pode ter um chefe TDAH, você pode... A minha equipe aqui é muito engraçado. Eu começo a falar, fulana faz... Elas ficam assim, eu falo, tá bom, calma, eu vou anotar. Aí eu anoto, porque ninguém consegue acompanhar quando eu tô falando. Eu falo 3 coisas ao mesmo tempo, eu misturo os assuntos...
Elas só ficam olhando assim, eu falo, tá bom, calma, eu vou escrever. Aí o cérebro é muito rápido, a gente não consegue ter essa... No livro eu coloco assim no meu capítulo a questão que eu sinto que o meu cérebro é um guarda-chuva. E que ele está aberto ao mesmo tempo, com cada ponta, com um assunto diferente, com uma coisa diferente, e ele ainda está girando. Eu me sinto exatamente assim, sabe? Sim. Então, eu estou falando com você aqui, eu estou cuidando da câmera, quem está chegando, eu estou fazendo... Isso não é normal. A gente não é feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo nessa intensidade. Então, é muito desafiador você se autorregular e conseguir estar presente 100% em uma coisa só. É muito desafiador. Porque a gente não tem essa sensação de recompensa que os outros cérebros produzem com mais facilidade. Então, é muito desafiador, é desgastante, sabe? Chega a ser um esforço físico. Parar, respirar e se concentrar para fazer uma coisa de cada vez. É isso que eu tento falar tanto para as famílias, sabe, ô Sofia, assim, porque muitas vezes as mães perdem, nossa, mas não consegue fazer isso. Eu falo, não, mãe, não consegue, é difícil, é porque tem que gastar muita energia. Aí eu vou explicando, assim, aos poucos. Tem alguns vídeos bem bacanas, não sei se você já viu, tem um rolando aí, que é uma avenida normal, os carros passando, cérebro TDAH. Aí aquele trânsito da Índia, sabe? Que tem é isso. Aquela confusão. Isso. Eu falo, gente, calma, tem um guarda-chuva rodando aqui com uma coisa em cada ponta. Eu preciso ver o que eu quero agora. Escolho uma ponta do guarda-chuva Mas é muito desafiador, muito mesmo. Eu imagino, viu? Mas é muito bom, porque ao mesmo tempo você pode fazer muitas coisas e fazer muito bem feito, porque o hiperfoco ajuda a gente a realmente ser bom no que a gente escolhe fazer. E é isso, mas enfim. Até desafiador. No finalzinho lá do meu capítulo, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre as profissões do futuro. E como que as famílias elas têm que estar atentas a esse tipo de estímulo, porque assim... A gente percebe, por exemplo, o Walt Disney, ele não teve diagnóstico na época, mas hoje em dia, né, vários psicólogos e neurocientistas vendo, né, o tipo de funcionamento que ele tinha, né, os sintomas que ele tinha, percebe que ele era uma pessoa que tinha TDAH. Então, assim, existem muitas profissões interessantes, e eu acredito que as famílias precisam estimular e precisam conhecer, né, estudar um pouco. Eu sempre falo com as famílias, eu mando uma cartilha, assim, cheio de informações, mas eu acho que é importante conhecer. E também, nós somos seres únicos, independente de ter TDAH ou não, né, Sofia? Então, exatamente. Cada um é de um jeito. A gente pode falar um pouquinho desse funcionamento cerebral diferente, mas cada um é de um jeito, e a gente precisa conhecer, né? E respeitar, né? As individualidades. Exatamente, é isso. Muito bom. Maravilha, Ana, adorei bater nosso papo, conversar com você, te conhecer um pouquinho mais. Você vai estar em São Paulo na quinta-feira? Vou, amanhã eu já viajo amanhã à noite. Ai, que delícia. Eu vou amanhã cedo, que eu tenho reunião com a editora e organizar os finalmente para o evento nosso lá, mas vai ser muito gostoso. Te espero, então, para a gente se encontrar. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse assunto, se esse tema é relevante para você, ou você conhece alguém que tem TDAH, que quer saber um pouquinho mais, envia esse vídeo, compartilha, deixa o seu like aqui no nosso assunto, que eu tenho certeza que foi muito gostoso de ouvir. E se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva e nos acompanhe em nossas redes sociais. O meu Instagram é intac.br e sofia.figueiró.mentora. E, Ana, me diz o seu Instagram para as pessoas poderem acompanhar também. Quero agradecer nosso bate-papo, foi ótimo, Sofia. Agradecer a oportunidade de participar desse livro incrível. E dizer que, assim, vou te dar um abraço lá amanhã, né? Tá chegando. O meu Instagram é psico.anapaula, com 2 As no final. Muito bom. Maravilha, é isso então, gente. Nos acompanhem nas nossas redes sociais para saber mais e fiquem sempre por aqui. Um beijo, Ana. Obrigada. Um beijo, a gente se vê amanhã. Eu que agradeço. Vocês até o próximo vídeo. Tchau.